Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishna Das Kaviraja, Swami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya-lila 9, as viagens do Senhor Chaitanya aos lugares sagrados, verso 79. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashandi Javana Sihamaha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Amigo. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Papanashane Vishnu Kaila Darashana Shiranga Shita Tabi Karila Gamana. Após visitar o local sagrado chamado Shiva Kshetra, Chaitanya Mahaprabhu chegou a Papanashana, onde viu o templo do Senhor Vishnu. Então, chegou enfim a Shri Ranga Kshetra. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Segundo alguns, o local conhecido como Papanashana fica a 14 quilômetros a sudoeste de Kumbhakona. Outros dizem que no distrito de Tinibeli existe uma cidade conhecida como Palamakota. 40 quilômetros a oeste dali está um local sagrado conhecido como Papanashana, próximo ao rio chamado Tamraparni. Shiranga Kshetra é um local muito famoso. Perto de Trichinapali, há um rio chamado Kaveri, ou Korirana. À beira deste rio, no distrito de Tanjore, a aproximadamente 20 quilômetros a oeste de Kumbhakona, encontra-se uma cidade conhecida como Shri Rangam. O templo de Shiranga é o maior da Índia, tendo 7 muros ao seu redor. Existem também 7 estradas que conduzem a Shri Ranga. Os antigos nomes dessas estradas são Estrada de Dharma, Estrada de Raja Mahendra, Estrada de Kulashekara, Estrada de Alinadana e Estrada de Tirku Vikrama, Estrada de Tribhuti, de Madhamadigaisha e a Estrada de Adaiyavala Indana. O templo foi fundado antes do reinado de Dharmavarma, que reinou antes de Raja Mahendra. Muitos reis célebres, como Kulashekara e outros, tais como Alabandharu, residiram no templo de Shiranga. Jamunacharya, Shri Ramanuja, Sudarshanacharya e outros também supervisionaram este templo. A encarnação da deusa da fortuna, conhecida como Goda Devi, que era uma das 12 pessoas liberadas conhecidas como Divya Suris, casou-se com a deidade, o senhor Shri Ranganatha. Mais tarde, ele entrou no corpo do senhor. Aliás, mais tarde, ela entrou no
corpo do Senhor. Uma encarnação de Karmuka Tirumanga, um dos Alóvaras, adquiriu algum dinheiro roubando e construiu o quarto muro delimitador de Shiranga. Consta-se que, no ano de 289 da Era de Kali, nasceu Alóvara, de nome Tondaradipadi. Enquanto se dedicava ao serviço devocional, ele tornou-se vítima de uma prostituta. E Shiranganatha, ao ver seu devoto tão degradado, enviou um de seus servos com um prato de ouro para aquela prostituta. Ao darem pela falta do prato de ouro no templo, empreenderam uma busca, encontrando-o na casa da prostituta. Quando o devoto viu a misericórdia de Ranganatha para com esta prostituta, seu erro retificou-se. Então, mandou construir o terceiro muro delimitador do templo de Ranganatha, onde cultivou um jardim de Tulasi. Houve também um célebre discípulo de Ramanujacharya, conhecido como Kuresha. Por isso que essa Sampradaya de Ramanujacharya, Shri Sampradaya, Sampradaya de Lakshmi Devi. Shri Rama Pillai foi filho de Kuresha, e seu filho foi Vagwijaya Bhatta, cujo filho foi Vedavyasa Bhatta, ou Shri Sudarshanacharya. Quando Sudarshanacharya estava velho, os muçulmanos atacaram o templo de Ranganatha e mataram cerca de 10.200 Shri Vaishnavas, seguidores Sampradaya de Lakshmi. Nessa ocasião, transferiu-se a deidade de Ranganatha ao templo de Tirupati, no reino de Vijayanagara. O governador de Gigi, Kopanarya, trouxe Shri Ranganatha do templo de Tirupati a um local conhecido como Sinha Brahma, onde o Senhor permaneceu por 3 anos. No ano de 1293, da Era Shaka, reinstalou-se a deidade no templo de Ranganatha. No muro oriental do templo de Ranganatha há uma inscrição feita por Vedanta Deshika, relatando como Ranganatha foi devolvido ao templo. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 24, verso 54. Matsya, a encarnação do Senhor como peixe. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Iti Uttavantam Nripatim. Tripati. Bhagavam Adipurusha. Bhagavam Adipurusha. Matsyarupi Maham Bodho. Matsyarupi Maham Bodho. Viharam Statvam Abravi. Viharam
Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha Iti Uktavantam Nripati Iti Uktavantam Nripati Bhagavan Adipurusham Bhagavan Adipurusham Matsyarupi Mahambodho Matsyarupi Mahambodho Viharam Statvam Abravim Viharam Statvam Abravim Shri Shuka Uvacha Shri Shuka Uvacha Iti Uktavam Tam Nripatim Bhagavan Adipurushaha Matsyarupi Mahambodho Viharam Statvam Abravit Shri Shuka Uvacha Iti Uktavam Tam Nripatim Bhagavan Adipurusha Matsyarupi Mahambodho Viharam Statvam Abravit Shri Shuka Uvacha Iti Uktavam Nripatim Bhagavan Adipurusha Matsyarupa Mahambodho Viharam Statvam Abravit. Vamos repetir a tradução. Shukadeva Goswami prosseguiu. Shukadeva Goswami prosseguiu. Quando Satyavrata Satyavrata apresentou essas orações à Suprema Personalidade de Deus, a Suprema Personalidade de Deus, que assumira a forma de peixe, o Senhor, enquanto se movia na água da inundação, explicou-lhe a verdade absoluta. Shukadeva Goswami, repetindo, Shukadeva Goswami prosseguiu. Quando Satyavrata apresentou essas orações à Suprema Personalidade de Deus, que assumira a forma de peixe, o Senhor, enquanto se movia na água da inundação, explicou-lhe a verdade absoluta. Confortavelmente no meio das ondas revoltas, falando conhecimento transcendental. Verso 55. Purana Samhitam Divyam Sankhya Yoga Kriyavatim Satyavratasya Rajashir Atmaguhyam Asheshataha. Tradução, vamos repetir. A Suprema Personalidade de Deus. A Suprema Personalidade de Deus Explicou então ao rei Satyavrata. A ciência espiritual. Conhecida como Sankhya Yoga. A ciência pela qual a pessoa distingue entre matéria e espírito. Em outras palavras, a Bhakti Yoga. Juntamente com as instruções contidas nos Puranas, as histórias antigas, e nos Samhitas. O Senhor transmitiu os ensinamentos referentes a Ele mesmo. E que constam em todos esses textos.
Repetindo, a Suprema Personalidade de Deus explicou então ao rei Satyavrata a ciência espiritual conhecida como Sankhya Yoga, a ciência pela qual a pessoa distingue entre matéria e espírito. Em outras palavras, a Bhakti Yoga. Juntamente com as instruções contidas nos Puranas, as histórias antigas, e nos Samhitas. O Senhor transmitiu os ensinamentos referentes a Ele mesmo e que constam em todos esses textos. Verso 56. Ashloshi Rishibis Sakhan Atmatatvam Asanshayam Navyasino Bhagavata Proktam Brahma Sanatanam. Vamos repetir a tradução. Enquanto permanecia sentado no barco, o rei Satyavrata, acompanhado pelas grandiosas pessoas santas, ouvia as instruções da Suprema Personalidade de Deus, referentes à autorrealização. Essas instruções eram todas procedentes da eterna literatura védica, Brahma. Assim, o rei e os sábios não tinham dúvida alguma quanto à verdade absoluta. Repetindo, enquanto permanecia sentado no barco, o rei Satyavrata, acompanhado pelas grandiosas pessoas santas, ouvia as instruções da Suprema Personalidade de Deus referentes à autorrealização. Essas instruções eram todas procedentes da eterna literatura védica, Brahma. Assim, o rei e os sábios não tinham dúvida alguma quanto à verdade absoluta. Verso 57. Atita pralaya paya Utitaya savedase Hatva suram hayagrivam vedam pratyaharadhari. Tradução, vamos repetir. No final da última inundação, durante o período de Swayambhuva Manu, a Suprema Personalidade de Deus, matou o demônio Hayagriva, e entregou todos os textos védicos ao Senhor Brahma, quando este despertou de seu sono. Repetindo, no final da última inundação, durante o período de Swayambhuva Manu, a Suprema Personalidade de Deus matou o demônio Hayagriva e entregou todos os textos védicos ao Senhor Brahma, quando ele despertou do seu sono. Verso 58. Satu Satyavrato Raja Gyanavigyana Samyuta Vishnu Prasadda Kalpatsmi Asivaiva Svatum Manu. Vamos repetir a tradução. Pela misericórdia do Senhor Vishnu, o rei Satyavrata foi iluminado com todo o conhecimento védico. E neste período atual, ele acaba de nascer como Vaivasvata Manu, o filho do Deus do Sol. Repetindo, pela misericórdia do Senhor Vishnu,
o rei Satyavrata foi iluminado com todo o conhecimento védico. E neste período atual, ele acaba de nascer como Vaivasvata Manu, o filho do Deus do Sol. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura dá o seu veredito de que Satyavrata apareceu no Chakshusha Manvantara. Quando o Chakshusha Manvantara terminou, teve início o período de Vaivasvata Manu. Pela graça do Senhor Vishnu, Satyavrata recebeu instruções da encarnação em que o Senhor apareceu pela segunda vez como peixe e assim foi iluminado com todo o conhecimento espiritual. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Shri Chaitanya Manobhistam Vistavitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadat Mahyam Dadati Swapadantika Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Sato Satyavrato Raja Gyana Vigyana Samyuta Vishnu Prasad Kalpe Asmin Asid Vaivasvato Manu. Pela misericórdia do Senhor Vishnu, o rei Satyavrata foi iluminado com todo o conhecimento védico. Então aqui nós estamos vendo as evidências das Escrituras. Aqui estamos ouvindo uma coisa que fica muito clara para qualquer um de nós. Krishna explica no Bhagavad Gita que esse caminho do serviço devocional, ele é gradual. Ele dá todo o conhecimento transcendental, ele dá toda a realização espiritual, ele dá a completa iluminação, mas não é assim. Agora e pronto. Isso tem que ser feito. Mas para se fazer, tem que se tomar a atitude, a decisão de fazer, né? Decisão de fazer. Nós estamos ouvindo aqui como isso é comprovado, que nascimento após nascimento, alguém vem se aperfeiçoando em conhecimento até ter a misericórdia de ser iluminado de verdade pelo conhecimento transcendental, que é o próprio Krishna, de ser iluminado por Krishna. Aqui nós estamos vendo aí. Estamos vendo como nós temos que agora esse verso 3 do capítulo 7, o conhecimento do absoluto, é bem direto para nós, é bem importante para a gente entender. Krishna fala que Manusyanam Sahasra Shukasti Jati Siddhaye. Entre milhões, milhares de homens, talvez um decida fazer isso. Vou trilhar o caminho da autorrealização, não é assim? Vou trilhar o caminho da realização, da autorrealização. Vou tentar me entender como o que eu sou. Centelha espiritual, diva, alma espiritual, eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Vou tentar entender isso aí. Toma essa decisão. E, consequentemente e concomitantemente, quero conhecer o Espírito Supremo, a verdade absoluta. E daí, Shastra, Vairaham, Eva Vedyo. Krishna fala que esse é o dever do ser humano.
Essa é a missão para o ser humano. Como vimos no verso de ontem, anterior, a meta da vida. Parangati. Essa é a meta da vida. A meta da vida é se autoconhecer e conhecer a verdade absoluta. Se relacionar amorosamente com a verdade absoluta. Então, Krishna fala para mostrar para a gente como a situação no universo cósmico material é grave, que nesse verso 3 aí do capítulo 7, o conhecimento do absoluto, que tem milhares de pessoas, milhares de homens. Mas dentre esses milhares de homens, e não tem? Talvez, ele fala talvez toma essa decisão. Não, quero fazer isso, vou fazer isso. Então já é difícil, né? E depois dentre esses que fizeram esse esforço e alcançaram a perfeição, já atam apsidana, dos que alcançaram, tastimam veditato ataha. Ele fala, dificilmente, dentre esses que alcançaram a perfeição, vai me conhecer de verdade. Então não é tão fácil assim, gente, é tão barato assim para a gente ser tão relapso, tão relaxado e achar que já está tudo certo. Não é. Vocês me desculpem, mas não é. A gente ouve todo tipo de alucinação aí, delírio religioso, alucinação filosófica, intelectual. A gente vê todo tipo de equívoco, todo tipo de loucura, mas é porque o ser humano é assim. Fazer o quê? Fazer o quê? Porque na hora que entra no caminho, é difícil entrar no caminho, tomar essa atitude, essa decisão. Na hora que começa a trilhar esse caminho, que nós vamos ver que o caminho é longo ainda. Mas então, como é que... Não é assim? Mas é possível, porque nós já temos esse conhecimento. Nós só precisamos resgatá-lo. Nós já temos essa existência eterna, graças a Deus. Somos sati, não vamos morrer quando os corpos forem morrendo. Vamos continuar existindo. Mas temos que resgatar a compreensão do conhecimento transcendental, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento do absoluto. É o nome do capítulo 7. Mas ninguém vai fazer isso se não tomar essa decisão. Não é? Se não tomar essa atitude. Aí lá no verso 19 desse mesmo capítulo, aí Krishna fala, Bahunandja manam ante gyanavam prapadyate. Vasudeva sarvam iti samahatma sudurlabha. Depois de muitos nascimentos e mortes, tal. Eu acho que já estou no mundo espiritual aqui agora, já fui, já estou indo. Pode até estar. É só você olhar e ver. Nossa, é uma alma realmente 100% rendida a Krishna. Aí tá, eu nem vou duvidar, pode até estar. Mas impecável. Amalatmanas Vaishnava. Um Vaishnava impecável. Pode ser que esteja concluindo agora. Quem sou eu para julgar? Mas tem evidência. Você não pode ser qualquer um santarrão, meia boca, e ficar falando que, porque senão você é um sarrádia, não é verdade? Que, aliás, quem é, não fala, né? Quem é, não fala. Nessa canção, Shri Krishna Chaitanya Prabhu, feita por Narottama Dasa Thakura, ele fala isso, Sr. Chaitanya, eu sei que você é a encarnação mais misericordiosa assim, de todas as encarnações, portanto, para você, a única preocupação é salvar os caídos. Agora, ó, me dá um lugarzinho ao sol aí, me coloca como o primeiro da fila, porque dentre os caídos eu sou o mais caído. Isso é Narottama Dasa Thakura falando. Agora a gente... Dá para se considerar
um átomo perto do devotaço que é Srila Narottama Dasa Thakura. Não dá. Ele está falando que ele é o mais caído. Portanto, ele merece a atenção do Sr. Chaitanya, já que o Sr. Chaitanya está tão preocupado, Shri Krishna Chaitanya Prabhu, já que ele está tão preocupado com os caídos, me vê aqui porque eu sou o mais caído. Olha quem está falando que é o mais caído. Agora veja no nosso métier aí, nosso convívio, quais são os que falam que são os mais avançados, não os mais caídos. É um absurdo. É um absurdo. É totalmente o contrário da história. Quem é avançado mesmo sabe que é muito caído. E não tem avanço nenhum, acha que é super devoto, devotaço. Não vai nascer de novo, já está no mundo espiritual. Será? Barunam, Jamanam, Mantei, Gyanavam, Mam, Prapadyate, fala o verso 19, capítulo Conhecimento do Absoluto. Capítulo 7. Depois de muitos nascimentos e mortes, quem realmente está em conhecimento, quem realmente está situado em conhecimento, se rende a mim, Krishna falou. Vamos para Prapadyate. Porque está ciente, não tem mais nada para fazer, só sirvo Krishna, só me relaciono com Krishna, só procuro entender o meu relacionamento amoroso com Krishna e recuperar a minha Swarupa original no mundo espiritual. Só isso, não quero mais fazer nada, não vou fazer. Se rende a mim. Por quê? Porque tem certeza, sabe, que Vasudeva Sarvam Iti, que a única verdade que existe é Deus, que Vasudeva é a causa de todas as causas e de tudo que existe. Então vai ficar perdendo tempo? É muito raro encontrar uma pessoa assim nesse mundo. É muito raro encontrar tal alma. Semelhantes personalidades são muito raras de se encontrar. Samahatma Sudurlabha. A gente tem que ouvir esse conhecimento com muita introspecção. E a gente tem que levar essa forma humana de vida muito a sério, com muita responsabilidade. Senão é só mais um delírio, mais uma viagem. Agora está claro. É vida após vida nesse caminho que se chega na perfeição. Acabamos de ver aqui, ó. Ou não? Além de estar iluminado, e claro, para ser alguém que é uma luz para o mundo, você não vai ser humano sendo um ignorante. Quem vai ser? Satyavrata Maharaja se torna quem? Mano. Se torna humano, Vaivasvata Manu. Filho de quem? Vaivasvata, que é quem? Dos planetas existentes dentro do universo cósmico material, o único que a deidade predominante, o rei do sol, é o próprio Vishnu, é o próprio Krishna. É o próprio Krishna. Vaivasvata é o próprio Krishna. O próprio Vishnu. Então é pouca coisa? É fraco isso? Ele vai ser humano vigente. Ah, mas Prabhu, é porque agora é o movimento de Sankta do Sr. Chaitanya. Eu acabei de dar o exemplo do Narottama Dasa Thakura, não está falando de outra coisa. Está falando do Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya é a encarnação mais tolerante, mais misericordiosa de Krishna, mais misericordiosa.
Imagina se a gente fosse levar ao pé da letra isso aqui, agora na Kali Yuga, que Krishna falou no Bhagavad Gita. Sem chance, né? Não teríamos chance nenhuma. Mas a gente tem vários adendos. Primeiro, o Senhor Chaitanya é a encarnação mais misericordiosa de Krishna. Segundo, o Senhor Chaitanya, por ser tão misericordioso assim, tão tolerante, ele trouxe a arma mais poderosa que é o Mahamantra Hare Krishna, que se for cantado, qualifica a pessoa para se tornar apto a tomar essa decisão. Quando você canta Hare Krishna, Manusyanam Sahasreshu, você pode se tornar um desses homens que, entre milhares. Não, quero trilhar o caminho da perfeição. Quero me autoconhecer e conhecer a verdade absoluta. Pelo poder de cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí no processo, vai depender da seriedade. Krishna falou também lá atrás, né? Satatana Kirtayan Tomana. Ó, não é de hoje que grandes almas se autorrealizam cantando o santo nome dele. Aliás, Kapila Deva fala no terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Aqui nós ouvimos também que o rei Satyavrata ouviu também de Matsya a filosofia que Krishna falou como Kapila Deva, a filosofia Sankhya, a ciência pela qual a pessoa distingue entre matéria e espírito. Em outras palavras, Bhakti Yoga, porque essa é a essência, esse é que mais discrimina. Filosofia Sankhya. Filosofia Sankhya. Na filosofia Sankhya, Kapila Deva deixa claro que o corpo humano só tem um propósito, só um propósito. O propósito da purificação da consciência contaminada, o propósito do resgate da consciência de Krishna, da consciência de Deus. Mais nada. Mais nada. Então é Bhakti Yoga pura. É isso mesmo. Se o corpo grosseiro já é difícil de se purificar, imagine o sutil, mente, inteligência, ego falso e consciência contaminada. Essa é a composição do corpo sutil. Consciência, quando se purifica, se torna consciência de Krishna, consciência de Deus. Então, eu sempre falo, né? O cantar do Santo Nome de Krishna, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, ele é o processo dessa era, porque qualquer outro processo nessa era não funcionaria. Porque ele é o mais forte e o mais prático. Mas ele é o melhor dos processos em qualquer época. Tanto é que Kapila Deva, nesse terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 33, verso 7, ele fala: Aho bata sopachotu garyan jadvig vragre vartatena matubyan tepus tapaste juhuvur sasnur arya brahmanuchu namagrinante diete. Olha o que ele fala aí. Conhece esse verso? Ele fala com espanto. Aho bata sopachotu garyan jadvig vragre vartatena matubyan Tepus, Tapas, Juhuvur, Sasnur, Arya, Brahma, Nuchu, Namagrinante, Diete. Ele fala: quão gloriosas são essas pessoas cujas línguas cantam o santo nome do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Semelhantes pessoas, mesmo que tenham nascido em famílias de comedores de cachorro, são adoráveis. Só pátio, cachorro, pátio. Semelhantes pessoas, semelhantes seres humanos, ainda que tenham nascido em famílias de comedores de cães, são adoráveis.
essas pessoas que cantam o santo nome de vossa onipotência, certamente já executaram penitências, austeridades, sacrifício de fogo, e desenvolveram as qualidades, as boas maneiras dos arianos. Ariano é aquele que realmente está fazendo avanço como ser humano. Esse é o ariano. Sempre falo isso. Ariano não é aquela interpretação do Nietzsche sobre o ariano. Não, o ariano é quem nasce com os olhos azuis, é branco e tal. Isso não é isso que é ariano. Aí o Hitler pensou que fosse verdade isso. Aí fez o estrago que fez porque ele tinha Nietzsche como filósofo de cabeceira dele. Ele estudava o tempo inteiro a filosofia de Nietzsche, que entendeu mal os Vedas, achando que ariano é quem é branco, bonito, olhos azuis e tal. Esse aí é considerado o ariano. Não, o ariano é quem está fazendo avanço como ser humano. É quem tem esse comportamento exemplar, que está buscando a perfeição. Aí ele continuou falando. Kapiladeva era loiro, dos olhos azuis, mas é a suprema personalidade de Deus, né? Aí ele estava falando. Ele continua falando, essas pessoas que cantam, por estarem cantando, por cantarem os santos nomes de vossa onipotência, também já devem ter se banhado em todos os ghats sagrados, todos os lugares sagrados de peregrinação, já devem ter estudado todos os Vedas, e já devem ter, por isso, desenvolvido todos os pré-requisitos para continuar cantando, para conseguir ser um cantor dos santos nomes de Krishna. Então, o Senhor Chaitanya trouxe esse santo nome agora. A gente pode fazer tomar essa decisão agora. Claro que não vamos ficar pensando, se cantarmos a vida inteira, desde que ouvimos pela primeira vez, olha, Harenam, 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 Eva Kevalam, Kalô, Nastyeva, 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 Gatira, Nyataha, que nessa era não tem outra alternativa, não tem outra alternativa, não tem outra alternativa, a não ser cantar o Mahamantra Hare Krishna, cantar o Mahamantra Hare Krishna, cantar o Mahamantra Hare Krishna. Claro que não vamos, desde que ouvimos isso pela primeira vez, aceitamos e começamos. Claro que se tivermos a boa fortuna, a misericórdia de Krishna, de termos entrado no processo de ouvir e cantarmos a vida inteira até na hora da morte, não vamos por isso ficar orgulhosos achando que, eu sou esse aí, que já venho há anos, há nascimentos e mortes anteriores fazendo o processo. Claro que não vamos pensar isso, vamos sempre entender que é uma misericórdia sem causa de Krishna. Mas olha o que Kapiladeva está falando. Olha o que Kapiladeva está falando. Claro que não vamos ficar assim pensando que somos esses Mahatmas. Mas podemos, sim, usufruir dessa misericórdia sem causa do Senhor Chaitanya, que é de ter nos dado o Mahamantra Hare Krishna nessa era, e um processo de purificação através do cantar do Mahamantra Hare Krishna, e cantarmos ouvindo e seguindo seus representantes, ouvindo e seguindo o Senhor Chaitanya, seguindo a ordem dele. Por que não? Aí talvez sejamos um entre esses milhares que decidiu buscar o caminho da perfeição, conhecer a verdade absoluta. Que sabemos que Jatatam, Apsidanam, que sabemos que dificilmente dentre esses poucos que tomam essa decisão vão conhecer Krishna de verdade. Então a gente tem que fazer o quê? Ser muito determinados, sérios e sinceros no processo de ouvir e cantar, que foi o que Swarupa Goswami tanto enfatizou, gente, na cartilha do serviço devocional dele, Shri Upadeshamrita. Então aí
tem toda a possibilidade de darmos certos. Explicou como que se canta. Qual que é a melhor maneira? Dificilmente vamos conhecer Krishna de verdade nessa vida, mas vamos então continuar no caminho. Na próxima queremos nascer dentro do movimento, dentro do processo, dentro do cantar. Vai durar esse hiato de Satya Yuga dentro da Kali Yuga ainda 10 mil anos. A gente vai nascer muitas vezes aqui de volta ainda, porque contamos com aquela misericórdia de Krishna de podermos continuar nascendo dentro do movimento de Sankirtan do Senhor Chaitanya. Pronto. Servindo Srila Prabhupada. Nascimento após nascimento. E aí, estamos trilhando o caminho da perfeição. Como o Senhor Chaitanya é desconcertante e é o outorgador de misericórdia sem causa, vai que ele nos dá uma força. Puxa vida. Pronto. Pronto. Não apareceu Matsya para nós, mas apareceu Mahavadanyaya Avatar, a encarnação mais misericordiosa do Senhor Chaitanya. Aí. Não é assim? Não dá para entender assim. Agora, o que a gente tem que entender é que entre milhares de pessoas, de seres humanos, um toma uma decisão. Vou ser um devoto de Krishna, vou servir Krishna. Dentre esses poucos que tomaram essa decisão, dificilmente um vai conhecer Krishna de verdade. Vai ficar mesmo servindo no movimento de sangue do Senhor Chaitanya e alcançar a perfeição. Que isso fique bem claro, é assim mesmo. Deu para entender, mano? Será que tem que desenhar ainda? Não é? Alguma dúvida, alguma pergunta? É bastante informação, né? O senhor falou bastante e fiquei meditando em Narottama Das Thakur, como que ele é difícil de descrever, né? Não é apenas humildade, né? Se colocar na posição, né? No verme, né? No verme que fica no excremento, né? Ele está falando aí a verdade, só que olha a grande alma aqui. Está aí falando a verdade. Está aí falando a verdade. Se Krishna fosse como o Senhor Chaitanya, no mesmo nível que ele foi quando falou o Bhagavad Gita, que chance teríamos? Que chance teríamos? Agora não, agora ele está dando um processo que é muito mais Susukam Kartum Avyaya, muito mais simples e se executa muito mais alegremente, que é o processo de ouvir e cantar o Mahamantra Hare Krishna, servir Krishna tendo o Mahamantra Hare Krishna como base. Então, a gente tem que aproveitar, a gente tem que tirar o máximo do proveito dessa oportunidade raríssima, raríssima. Podemos ser relaxados, ser levianos. Temos que ser sinceros, honestos e sinceros, executar o processo com muita seriedade, com muita introspecção, com muita devoção. Isso aí Bhishma Deva falou. O serviço devocional tem que ser executado com muita introspecção. E o cantar das glórias de Krishna, o santo nome de Krishna, idem. Assim vamos alcançar a perfeição, de outra maneira impossível. Mas as armas são muito poderosas e a facilidade que o Senhor Chaitanya nos deu e Srila Prabhupada são incomparáveis. Incomparáveis.
não é? Esse tipo de informação é tipo para nem sequer nem passar, né? Uma ideia de que a gente é alguma coisa. Ué, a gente está entendendo o que realmente somos. Almas caídas. Graças a Cristo nós somos almas. Mas, ó, estamos caídos. Porque somos nityabadas, somos nityacidas, não. a gente aceita um mestre, né? Tipo Indra, né? E ele foi por em cima desse mestre, aí volta a ser rato, né? Então, Também aquela outra história. voltou a ser porco, num chiqueiro, E no caso, ele o próprio Indra. Então, que garantia tem qualquer outra atividade que não seja essa? Qualquer outra compreensão que não seja essa? Nenhuma. 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 Mas dificilmente você vê esse nível de entendimento, de introspecção. Dificilmente se entende que esse é o melhor caminho para entrar nele. Então nem que sequer se entra. Porque sem experimentar as dificuldades que existem no próprio caminho. Se nem entrou, como é que vai experimentar? Ah, porque o fulano caiu. Como? Nem subiu, nunca entrou, nunca começou. Como é que já caiu? Nem começou. Então, eu sempre considero essa instrução que Krishna dá para Uddhava é fundamental. Na Sadhyayati Mandyogo, na Sankhya Dharma Uddhava, na Swadhyayasti Tapastyago, Yato Bhakti Mamurdita. Aí mora o segredo de tudo, de tudo, de tudo. Bhakti Yoga, serviço devocional rendido, feito só para Krishna, mesmo mestre espiritual, é a única solução para tudo. Qualquer outra coisa não adianta. Não adianta, não vai resolver. Porque no próprio caminho nós vamos encontrar essa ignorância, essa falta de informação, esses equívocos. Um dia desses, a devota perguntava aí, posso fazer jejum espontaneamente? Falei, não, jejum a gente faz de acordo com o calendário Vaishnava, porque jejum ele é feito para dar prazer para Krishna, para satisfazer Krishna. Não é para a gente se sentir bem, se sentir um asceta, um renunciado, um determinado, estou fazendo jejum. Mas isso não agrada a Krishna, Satyavata Maharaj não acabou de agradar, bebendo só água. Agrada, mas tem algo que agrada muito mais ainda. Muito mais. E é mais simples, e é mais fácil, e é mais prático. E agrada muito mais. Então, Yato Bhakti Mamurdita. Não é tapácia, penitência, austeridade. Isso agrada a Krishna, mas Krishna falou, não me agrada tanto quanto o serviço devocional a mim. Isso aí, se a gente comparar grosseiramente, materialmente falando, é fácil entender isso. Muito fácil. Por exemplo, vou dar o exemplo da mulher, já que é devota. Você tem um esposo, está servindo o seu esposo no caminho da perfeição, que deve ser um devoto também, não caído, para te ajudar na compreensão espiritual, na iluminação. Aí, o seu esposo chega em casa à tarde e você fala, olha, hoje eu fiquei o dia inteiro sem comer nada, não tomei nem água, só pensando em você. Então, o esposo fala, poxa, Krishna é o Pati, é o esposo supremo. Ele fala, poxa, que legal, que honra, hein? Pô, tá bom. Então, mas eu tenho que sair agora, então. Eu vou pegar aqui a minha roupa e tal. Não tá lavada, não tá passada. Ué? O que é isso? Deu para entender com esse exemplo? Então a gente quer agradar a Krishna, a gente serve mais. A gente quer agradar a Krishna, a gente limpa a casa dele, deixa brilhando, não deixa uma folhinha nessa grama, nessa varanda, não deixa nada sujo, deixa tudo impecável.
impecável, brilhante. Assim a gente agrada a ele. Agora, ó, Krishna, tá tudo sujo aí, eu estou pensando em você, inclusive não estou nem comendo hoje. Krishna fala, ué, que isso? Você é louco? Você tem demência? Tá pirado? Serviço tem um sinônimo. Amor. Quem serve é porque ama. Quem serve é porque ama. E pronto. O resto é resto. Ah, não tem valor? Se não tivesse, não seriam processos que levam à purificação, que ajudam a purificar. Para que vai existir a meditação transcendental, então? Na Sadhyayati Mandyogo. Krishna falou. Nem na Sadhyayati Mandyogo, nem a meditação transcendental me satisfaz, Uddhava. Nem o entendimento da filosofia Sankhya, de Kapila, o estudo da filosofia Sankhya, constante, pode me agradar, meu querido Uddhava. Na Sankhya, nem as atividades piedosas, todas, dharma, caridade, Uddhava, nada disso pode me agradar. Na Svadhyayas, muito menos ficar estudando os Vedas, ser um intelectual, um estudioso, um Gyani, introspectivo, viver assim só para isso. Na Svadhyayat. Na Svadhyayat, que é estudar. Ser um Gyani. Nem tapácia, penitência, austeridade, esses sacrifícios. Tiago, renúncia, não quero nada, vou viver na miséria total. Não. Nada disso me agrada tanto quanto Yato Bhakti Mamordita, o serviço devocional que os meus devotos, as almas rendidas a mim, prestam a mim. Nada disso pode me prender como isso me prende, Uddhava. Poxa, será que é tão difícil entender isso? Entendeu? Sim. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.